A paz do Senhor, excelentíssima Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Carlos e vim aqui ou faço esse vídeo porque tenho uma palavra e seria ingrato de minha parte não compartilhar o que eu tivera visto antes do que nós estamos a presenciar nestes dias na nação angolana. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos por aí, mais precisamente 1 ano e meio, eu tive um sonho, uma visão da noite, onde eu vi praticamente os acontecimentos que estão sucedendo em Angola, onde era como que uma guerra, um tumulto, onde havia partes a dispararem uma com a outra, e vi-me num bairro a correr, onde havia pessoas em casas, como que se saqueando. Aquilo era horrendo que eu vi, e eu até compartilhei com a igreja com a qual eu congrego, e também na altura fazia os programas noturnos, que era intitulado Dinner with the Lord, onde eu compartilhei esse sonho. E no dia em que eu ouvi dizer que os preços dos táxis haveriam de aumentar, eu ouvi a notícia e tal, porventura até foi um familiar que falou-me, e prontos, no final do dia, antes de me deitar, estava a ouvir a Bíblia em áudio e estava a ouvir o livro de Cantares de Salomão. Assim que o livro de Cantares de Salomão terminou, passou para o livro de Isaías. E mal o livro de Isaías começou, no capítulo 1, assim que começa o capítulo 1, eu ouço no meu espírito Angola. E pronto, aquilo despertou a atenção e comecei a escutar. Mas como já era um pouco mais tarde, acabei o que estava a fazer e fui me deitar. E propus no meu coração, no dia seguinte de manhã, pegar nas escrituras e tornar a reler ou tornar a ler o que estava a ouvir anteriormente. Então, eu comecei a ler e veja o que a escritura nos fala. O que aqui eu passo a ler é um retrato das 3 partes existentes na nação, que é a primeira autoridade, que é a eclesiástica, depois os governantes e depois o povo. E a escritura fala assim, eu passarei a ler, e para não fazer esse vídeo muito longo, eu vou tentar fazer 2 partes. A escritura diz assim então, Isaías capítulo 1. Visão de Isaías, filhos de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. 2. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedor do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. 5. Porque sereis ainda castigados, mas vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem de nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, aos estranhos, devoram em vossa presença.
e esta é devastada com uma submersão de estranhos. E a filha de Sião, versículo 8, se ficou como cabana de vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar alguns remanescentes, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Está a falar para os sacerdotes, está a falar para a igreja, porque a igreja tem autoridade sobre a esfera espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo deu essa autoridade para que a igreja tivesse domínio e pudesse ter controle de situações como esta que está acontecendo. Então, continuando, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. 11. De que me serve a mim multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais miúdos, de animais nédios, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses pisar o meu átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. 17. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. 18. Vinde, então, e argui, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, como a branca lã. 19. Se quiserdes e ouvirdes, e comereis o bem desta terra. Vou repetir o 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, essa palavra que nós acabamos de ler foi dirigida aos sacerdotes que têm plataformas, igrejas grandes, ou seja, todos que professam o nome de Cristo Jesus Nazareno. Todos que se dizem cristãos e que têm um povo a liderar, a quem lhes foi confiado um rebanho. Temos de lembrar que o rebanho é de Deus, as ovelhas são de Deus, não é de ninguém, não é de nenhum pastor, nenhum sacerdote, seja lá de que for. O povo não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, vem buscar a sua igreja. Se porventura professas, confessas, vives dizendo ou vives insinuando no teu coração
essa é a minha igreja, essa é a nossa igreja, então está errado, porque quando o Senhor Jesus Cristo vier, vem buscar o que é dele, não vem buscar o que é do outro. Se é tua, então ele não vai levar porque é tua, ele vai levar o que é dele. Então, essa palavra foi dirigida assim. E quando continuei a ler, dizia o seguinte, versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. 22. A tua prata se tornou em escória e o teu vinho se misturou com água. E depois, passando disto, saltou, passando para os sacerdotes, passou então para a liderança, ou seja, os que estão em hierarquia. E de referir que até a Escritura nos aconselha, nos ensina a nós orarmos por aqueles que estão em eminência. Então veja quão poder e autoridade tem a igreja, porque a igreja tem o poder e controle da esfera celestial. Então a Escritura nos diz assim, versículo 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrão. Cada um deles ama as peitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. E aqui eu iria ler o que diz as Escrituras no livro de Êxodos, no capítulo 23, versículo 8. Êxodos, capítulo 23, versículo 8. Diz a Escritura, eu disse que não quero fazer o vídeo longo, ao invés se fazemos 23, versículo 8. Diz então assim a palavra de Deus no livro de Êxodos, capítulo 23, versículo 8. Vamos ler mesmo a partir do 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm em vista e perverte as palavras do justo. Então, aconselhado pela palavra de Deus, diz precisamente o que nós acabamos de ler aqui no versículo 23 de Isaías capítulo 1, que diz: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama a peita e corre após salários. Não fazem justiça aos órfãos e não chega perante eles a causa da viúva. Há uma outra versão em que eu gostaria de ler, que é simplificada, o livro de Isaías, que eu estou a ler, Isaías capítulo 1, o versículo 23, Isaías capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: os teus governantes são rebeldes e companheiros de bandidos. Todos eles se deixam comprar por dinheiro e fazem tudo para receberem presentes. Não protegem o órfão, nem aceitam defender os direitos da viúva. Então, essa versão é um pouco mais clara do que a nós acabamos de ler, que é a Ferreira de Almeida Corrigida. Eu vou terminar essa primeira parte desse vídeo, depois, no segundo, para esse não ser longo, vou continuar. Deixa-me orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra, como rema, chegue a todos os ouvintes. Todos aqueles que receberem esse vídeo e escutarem,
como rema lhe chega, e como espada de dois gumes arranca o mal e deita, e traz o bem e manifesta o fruto. Deixo a cargo do Senhor Espírito Santo para a realização desta obra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.